Queridos, é motivo de muita alegria estar aqui, uma responsabilidade muito grande. Já passei mal, mas é normal. O Senhor Jesus, há um tempo atrás, há uns 2 cultos, um culto de domingo e num culto de quarta-feira, começou a palestrar muito forte comigo. E Ele começou a falar ao meu espírito que eu contaria um pouco da minha história aqui na igreja e falaria uma palavra profética para vocês. E o Senhor começou a me comunicar. E ali naquele momento em que Deus estava falando comigo, eu falei assim: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou me oferecer? Eu vou dizer, apóstolo, eu preciso falar isso para a igreja? E até em certo momento eu falei assim: será que eu estou ouvindo coisas da minha própria cabeça? E o Senhor falou: não, você está ouvindo o meu espírito. E no mesmo dia em que Ele estava falando comigo, eu, após o culto, falei: apóstolo, preciso falar com o Senhor. E ele, daquele jeito assim, bem espontâneo, falou assim: tá bom, depois você marca comigo, mas dia tal você vai pregar. Aí eu falei assim: não preciso mais falar com o Senhor não, tá tudo certo. Então o Senhor ali confirmou aquela palavra. E o Senhor falou comigo claramente, queridos, a respeito de um tempo na igreja do Senhor Jesus, em que sinais, prodígios e maravilhas não serão somente histórias bíblicas com as quais você já está acostumado, mas serão realidade presente no meio do povo de Deus. Mas para você, querido, acessar essa dimensão sobrenatural, é necessário que você, desde que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração para experimentar coisas novas, com as quais você não estava acostumado. Porque para acessar essa dimensão, é necessário ter fé. É necessário despertar o seu coração para crer. E é o Espírito Santo que desperta o nosso coração para crer. E nesse sentido, queridos, eu venho aqui contar uma história para vocês. É a história da minha própria vida. E é a partir dessa história que o Senhor Jesus mandou ministrar a vocês. E é por meio dela que eu vou falar dessa palavra, vou liberar esta palavra. Eu gostaria inicialmente de ler com vocês a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Diz o seguinte: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Queridos, esse texto tem uma palavra importante: carta. Todo mundo sabe aqui, né, que eu sou professor, porque o apóstolo cansa de falar isso. Eu dou aula de português. E eu costumo dizer aos meus alunos que a carta é algo assim que a gente não tem usado muito, mas ela tem um significado muito importante. Porque naquela época em que nós não tínhamos acesso à internet, em que nós não tínhamos acesso ao WhatsApp, a comunicação entre as pessoas era algo mais difícil, principalmente quando elas estavam muito distantes. E por isso a carta era essencial. Era aquele meio pelo qual uma pessoa comunicava a alguém uma informação pessoal, algo que estava acontecendo na vida, algo que despertou interesse para alguém que de repente é muito querido desse emissor da carta, para que chegasse àquele outro, né? E Deus, Ele também faz isso conosco. Ele escreve a própria história dele na nossa própria vida. Porque você chegar ali entre as pessoas e falar de Cristo é algo muito bom. Mas o mais importante é também que a manifestação de Cristo esteja presente nas suas atitudes,
na sua história de vida, no que você fala a partir das suas ações no meio em que você está. E a palavra de Deus também vai dizer em Romanos, no capítulo 3, no versículo 11, Romanos capítulo 3, versículo 11, capítulo 8, capítulo 8, versículo 19, corrigindo. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E se você for lembrar um tempo atrás, porque você também, não é dessa geração tão nova, muitos aqui não são e lembram daquela época das cartas. Quanta expectativa nós tínhamos em receber uma carta, em receber uma mensagem de alguém de quem nós gostávamos muito, não é verdade? Eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, é claro, porque é uma época antiga, eu não sou tão velho assim, mas eu cheguei a pegar esse momento. O meu irmão mais velho, ele foi trabalhar longe. Nós morávamos numa cidade da região aqui, e ele foi ao Rio de Janeiro, na capital, trabalhar na Marinha. E ali, naquele regime, não tinha acesso à comunicação direta com a família, e tudo era feito, a comunicação era feita com aquela família através de carta. E a gente esperava ansiosamente pelaquela carta, não é verdade? A gente esperava pelo aquele recado. Você lembra desse momento, Quem aqui já é antigo, já namorou à distância e recebia aquela carta, esperava com grande expectativa aquela mensagem. Então, a criação, queridos, está aguardando pela manifestação de Deus em você, em mim. Está aguardando essa mensagem, porque nós é que somos essas cartas vivas, nós somos a mensagem de Deus aqui nessa terra. E eu vim aqui, queridos, para ser como uma carta para contar uma história para você e para falar para você que um novo tempo, ele é chegado, que um novo momento, ele é chegado. Deus, ele quer virar uma chave no meu coração e no seu coração, para vivermos uma dimensão sobrenatural do poder dele. E esse texto bíblico, eu gostaria que você gravasse no seu coração agora, que nós vamos ler. O texto em Isaías 43 já foi lido aqui, mas esse versículo tão profundo ainda não foi lido. Então vamos voltar lá em Isaías 43, no versículo 19. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está falando sobre coisas novas. Deus está falando sobre novo tempo. Deus está falando sobre uma nova dimensão em que nós podemos acessar o sobrenatural de Deus de uma maneira que nós não havíamos experimentado. E queridos, a história que eu vou contar para vocês tem tudo a ver com a dimensão do sobrenatural de Deus. Mas essa dimensão do sobrenatural de Deus, eu sequer tinha possibilidade anteriormente de conhecer, de viver. A mensagem que eu estou trazendo aqui, queridos, ela ocorreu na minha vida já faz mais de 15 anos. Você pode me ver aqui muito saudável, falando em pé para vocês, mas eu já fui uma pessoa que nem sequer podia andar direito. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu comecei a ter sintomas de uma doença bastante grave, mas que eu por muito tempo fiquei com aqueles sintomas se agravando e nem sequer chegar
conseguia chegar a um diagnóstico correto. No ano de 2008, os meus primeiros sintomas foram sangramentos intestinais. Um fluxo de sangue, um fluxo intestinal. E é claro que você vê aquilo, você fica preocupado. E você tem um recurso médico. Eu procurava o médico me passou medicamentos que não funcionavam, o diagnóstico veio errado, e eu comecei a falar com Deus. Só que as minhas orações eram muito limitadas. Eu acho que você já teve essa sensação de que você ora, parece que tem um céu de bronze, ou de que tem um peso, ou de que você não consegue acessar uma dimensão sobrenatural. Era assim comigo. Mas era porque eu não tinha nem sequer a fé para acessar esse sobrenatural. Eu falava assim: Senhor, o Senhor me cura? Porque eu não sei o que eu tenho. Acontece isso, eu tenho sangramentos, eu tenho hemorragia, mas eu não sei o que é. E nenhum médico consegue acertar esse diagnóstico. Eu vou para o médico, eu volto e nada acontece. Então, queridos, eu fui há um certo tempo até tentando confiar em algum medicamento ou outro que me trazia alívio de sintoma. Eu falava assim: vai dar tudo certo, a cura pode vir através desse médico. Eu poderia ter ali uma resposta natural, porque eu era uma pessoa assim. Era uma pessoa que podia confiar naquilo que eu pudesse sentir de concreto, mas a dimensão sobrenatural era algo muito distante para mim. E aí Deus começou a falar, eu comecei a sentir uma voz falando no meu espírito: você vai ser curado. Curado de quê? Não sabia, mas o Senhor falou assim: você vai ser curado. Eu achava aquilo muito distante de mim, mas no meu coração eu falava assim: Deus vai me ajudar. Queridos, reconhecer a sua limitação é mais do que necessário. Houve um instante em que Jesus, caminhando nessa terra, você já sabe que Ele fez muitos prodígios, você já sabe que Ele já fez muitos sinais, você já sabe que Ele fez muitas maravilhas. E dentre essas maravilhas, diz a palavra, no capítulo 9 do Evangelho em Marcos, que havia um homem cujo filho era um jovem que vivia possesso de um espírito mudo. E esse espírito se apoderava desse jovem, o arremessava para lá e para cá e trazia muita tormenta, muito sofrimento. O pai desse jovem foi recorrer a Jesus. E Jesus, em suas palavras, questionou a fé daquele homem. E o texto bíblico vai dizer, em Marcos, no capítulo 9, no versículo 24. Marcos capítulo 9, versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele acessou o milagre de Deus porque aquela criança tinha sido liberta. Mas ele reconheceu ali que ele tinha uma limitação. Reconhecer essa limitação é importante. Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer que a gente diga: Senhor, às vezes eu não creio. Senhor, às vezes é tão difícil. O vento é tão complicado. A situação é tão difícil. Eu peço tanto para que este documento seja assinado, mas nada acontece. E eu não tenho crido mais, Senhor. Para você acessar a dimensão do sobrenatural de Deus, é necessário que você também coloque diante de Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque a fé vem de Ti. O avançar vem de Ti. E naquele instante da minha vida eu falei assim: Senhor, me ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu já fui a vários médicos, eu tentei confiar em algum medicamento aqui e ali, mas nada se resolve. E, queridos, as hemorragias foram só aumentando. E eu comecei a sentir uma dor que eu nunca senti na minha vida. A ponto de eu ficar noites e noites sem dormir.
e comecei a sentir dificuldade para andar. Eu senti um peso nas minhas pernas que eu não sabia explicar e nem sabia de onde vinha aquilo. E aí eu comecei a exercitar a minha fé. Eu procurava ouvir testemunhos como este que eu estou contando para você, que está edificando a sua fé. Eu li a palavra de Deus, eu falava assim: Senhor, faz acontecer nesses dias. E aí a primeira coisa aconteceu. O Senhor aos poucos foi liberando algo sobrenatural na minha vida. Às vezes Deus faz assim, né? Deus, ele vai fazendo um milagre aos poucos, mas não é porque ele não possa fazer imediatamente, porque tudo ele tem um propósito. E aí eu contava para os meus irmãos em fé. Eu falava: ora por mim, porque está acontecendo isso comigo, eu não sei explicar. E uma irmã falou assim: então vamos lá no monte, vamos lá fazer uma oração. Eu falei assim: então bora lá. E eu estava ali falando com o Senhor: Senhor, me sara e eu serei curado. Me sara e eu serei curado. Eu repeti essa oração várias vezes. Eu falava ali quietinho. E aí chegou uma serva do Senhor. E aí essa irmã que tinha me convidado falou assim: Felipe, você quer receber a oração dessa missionária? Eu falei assim: quero. E ela teve uma visão que Deus enviava um anjo e fazia uma transfusão de sangue em mim. E ela falou assim: você vai fazer uns exames e não vai dar nada no sangue. Nem sabia eu de que ela estava falando direito. Mas lá fui eu para casa. Eu falei assim: Senhor, eu creio. Porque se você não tem fé, Senhor, eu não tenho fé, mas eu declaro que eu tenho. E você precisa exercitar, e o Espírito Santo vai trabalhar em você através das suas palavras. Porque se você der vazão à voz de incredulidade, acessar a dimensão do sobrenatural que Deus tem para você. E eu falei assim: eu creio, algo vai acontecer. Queridos, na mesma noite eu senti, algo saiu de mim, entrou, e eu estava dormindo. Eu lembro que eu acordei com 2 marcas no meu braço. Não sei mexer, sou péssimo em tecnologia. Pode? Glória a Deus. Funcionou. E aí aconteceu, eu senti, realmente aconteceu. Eu senti algo saindo no meu corpo e entrando. E eu acordei com 2 marcas na minha veia. Era aqui, ó. Depois eu fui descobrir o que eu tinha. Eu tinha um tumor chamado adenocarcinoma. Ele ficava dentro do meu intestino e ele estava no estágio 3. Quem conhece sabe que os estágios do câncer, o último é o 4. Então o negócio não estava muito bom para o meu lado. Não estava muito bom aos olhos dos homens, né? Mas aí tinha uma taxa que era chamada de antígeno. O antígeno é uma taxa que tipo marca no sangue o câncer, né? E o meu antígeno só dava baixo. Aí o médico na época virou para mim e falou assim: olha, o tumor está aqui, ele é grande, é estágio 3, a situação está avançada, mas nada no teu sangue aparece. E eu fazia aqui, meu exame de sangue só dava bom. Meu exame de sangue só dava bom. Eu falei assim: bom, aconteceu, glória a Deus, primeiro sinal de Deus. E eu continuei. Eu falei assim: opa, Deus começou a manifestar poder, então vamos começar a crer mais, vamos exercitar a fé. E lá fui eu avançando no Senhor. Só que aí houve um instante que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Talvez não o pior, mas foi um dia muito difícil, de muitos sintomas. Os sintomas só se agravando, eu não tinha paz, eu não dormia. Então o Espírito Santo falou comigo: pede para você ir para o hospital, eu vou falar com você lá, você vai sair de lá diferente.
você não vai mais duvidar do meu poder. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor. E eu pedi para me levarem para o hospital, me levaram para o hospital. Querido, sabe aquele caso assim que era falado de enfermeiro para enfermeiro? Chegou um rapaz aqui, ele tem tantos anos, ele é jovem, ele está com hemorragia muito grave, ele não para de evacuar sangue e não se sabe o diagnóstico dele. E o Espírito Santo de Deus falava assim, você não tem nada grave, não se preocupa. Eu falei assim, na época eu falei assim, glória a Deus, não tem nada grave. Mas não era nada grave, não no sentido assim, a doença aos olhos humanos não é grave. Mas Deus vai te fazer entender, porque eu vou te explicar o que ele estava querendo dizer. Não se preocupa. E havia três pessoas, 3 homens no quarto, eu e mais 2. Só que de madrugada ficava circulando um quarto. Era um homem assim, era um anjo. Eu falei assim, tem um quarto homem aqui, está andando aqui. Ele me acompanhava. Queridos, eu só sei que o Espírito Santo começou a falar comigo tão fortemente que eu abri a palavra, só falava de cura. Eu vi aquele anjo, só falava de cura, e Deus só falava que não era nada grave. Eu só sei que eu acessei uma fé que eu nunca conheci antes. Mas eu fiz aquilo ali, que eu mostrei para você. Falei para Deus, Senhor, eu não creio. E falei assim, Senhor, eu tenho que crer, então eu tenho que falar que eu creio. Então, para você acessar a dimensão do sobrenatural, você precisa se despertar para crer, porque é o Espírito que desperta, não só a mim como a você, para crer nos milagres de Deus. E aí, queridos, eu comecei a ter um encaminhamento de um diagnóstico de um adenocarcinoma. Eu me lembro que quando eu fiz aquele exame, o pedaço de tumor me apresentaram. Eu olhei para aquilo preto, cheio de sangue, e eu falei só, eu não tenho nada grave. E como eu já estava grogue, eu só pensei que eu não tinha nada grave, vi aquele troço horroroso e dormi. E fui para casa, fui tranquilo, sem nenhuma explicação, porque depois de tudo aquilo, experimentar a paz que eu vivi, não tem como explicar. Eu ficava em cima da minha cama, eu não andava direito, eu caminhava, dava 3, 4 passos, 10 passos, um peso vinha sobre a minha perna, me coloco sentado. Eu pesava menos de 60 quilos, mas eu vivia no Espírito, porque eu cantava, eu adorava, falava em línguas e o anjo perto de mim. Eu via ele andando para cá e para lá, e eu chorava, glorificava, aí Deus falou assim comigo, filho, você não tem nada grave. Aí eu falei assim, vou descansar, né? Não tem nada grave. Deve ser um negócio assim que toma um remédio aqui, tá tudo certo. Só que eu achava que o nada grave era uma coisa assim muito, né? Natural, não, era sobrenatural. E lá fui eu. Recebi o convite de comparecer a primeira vez no Instituto de Oncologia. E quando eu entrei naquele lugar, eu não entendi nada. E eu só falava, eu não tenho nada grave, eu não tenho nada grave, eu não tenho nada grave. E eu entrava na sala de quimioterapia, as pessoas estavam chorando, e eu via as pessoas carecas, eu falava assim, eu não tenho nada grave. E aí foi que eu recebi o diagnóstico. Você tem um tumor, ele está localizado no seu intestino, ele está no estágio 3, e ele é bastante grande. Eu lembro que eu só abaixei a cabeça, 2 lágrimas caíram dos meus olhos. E eu falei, Deus vai me curar. Mas eu falei para Deus, Senhor, me conta aqui essa história. Se nada grave aí, o quê? O Senhor está mentindo para mim? Aí eu falei assim, Senhor, você está de brincadeira comigo. Eu falei assim, filho, você não entendeu o que eu estou falando para você não. O nada grave significa que para mim jamais haverá impossível nem coisa difícil que eu não possa resolver. E é assim que Deus trabalha. Para Ele não existe nada tão impossível. Para Ele nada é tão difícil.
E o Espírito Santo falou claramente comigo: você já está curado. Queridos, mais uma vez o Espírito Santo tomou o meu espírito e me deu fé. Eu falava isso, só que a cena aos olhos humanos era bizarra, porque as pessoas iam à minha casa chorando e eu falava para elas: eu estou curado. Só que eu pesava menos que 60 quilos e eu era isso, e nem andava direito. Eu falava isso, eu falava com toda a ousadia. O pessoal achava que eu estava maluco, estava nem aí. Mas Deus trabalhava naquelas pessoas que chegavam lá, que achavam que ia sair de lá num velório, porque eu falava que estava curado, falava as coisas de Deus, que eu estava cheio de Deus, e as pessoas saíam de casa se alegrando, ficando felizes. E é assim que Deus trabalha, tá, queridos? Deus te dá condição. Na hora que você está no vento, Ele te dá condição de você animar e ser instrumento de Deus para fortalecer aquele que chega lá perto de você abatido. Mas havia algo muito revelador de Deus quando eu falava: eu estou curado, porque eu não falava na minha boca, não. Era o Espírito Santo de Deus que me deu essa fé, foi Ele que falou. Eu quero falar uma chave aqui para você, e tem a ver com a mensagem que eu estou transmitindo, porque eu não estou contando meramente uma história, eu estou edificando a sua fé, estou contando essa história para edificar a sua fé, e estou aqui para profetizar também essa dimensão sobrenatural sobre a igreja. Então é muito importante que você entenda isso. Abre lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Eu, mais uma vez, acho que dei a referência errada. Deixa eu só confirmar. Sim, está certo. O que eu queria falar. Às vezes, né, o cansaço chega. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. E é isso. Deus chama as coisas que não existem como se já existissem, como se elas já fossem. Mas existe uma dimensão aqui sobrenatural que eu quero que você entenda. No mundo do Espírito, o Senhor já tinha decretado a minha vitória. Só faltava se manifestar da terra. Mas a partir do momento que da dimensão sobrenatural já aconteceu, é só você ligar na terra. E aí, eu falava isso: eu estou curado, porque eu só estava ligando na terra o que já estava ligado no céu. Porque se o decreto de Deus já tinha sido assinado sobre a minha vida, Ele chama a existência as coisas que não existem como se já fosse. Então eu confiava na palavra que o meu pai falou e falava isso. E aí o Senhor começou a mover coisas sobrenaturais e inexplicáveis. Eu falei assim: Senhor, está na tua mão, guia aí. E Ele falou assim: olha, você fica parado e veja o meu livramento, só descanse. Queridos, eu tinha uma prima que ela era enfermeira, ela trabalhava na Secretaria de Saúde. Ela viu o milagre de Deus, porque assim, para eu ir para o INCA era um negócio meio demorado, mas Deus fez assim. Ela chegava no lugar: então, teu paciente aqui, ele está precisando fazer esse tratamento. Aí apareceu a pessoa responsável na hora, falou assim: é o quê? Quer que eu assine? Assina aqui. E Deus mandava assim, ia fazendo. Eu só sei que uma coisa que ia demorar, às vezes até mais de um mês, demorou 2, 3 dias. E Deus assinou o papel. Mas isso aconteceu, queridos, porque eu aprendi a confiar. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4, que desde os tempos antigos ninguém ouviu,
nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles esperam. E a palavra vai continuar dizendo em Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o Senhor, soberano, santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor ou a sua força. Mas vocês não quiseram. Mas aqui ele falou para o povo de Israel: a gente quer, né? A gente quer experimentar desse vigor, dessa força em Deus, à medida que você descansa, à medida que você confia nele. Às vezes você fala assim: está difícil esse documento ser assinado, mas Deus só está esperando você experimentar isso aqui, ó, a força em esperar. Você já confiou, entregou o controle na mão dele? Na hora que você entregar, ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Ele vai liberar para você aquilo que você ainda não experimentou. Então é isso, eu me arrependi da minha incredulidade. Eu confessei ao Senhor a minha incredulidade e aprendi a confiar, aprendi a esperar. E Deus fez o sobrenatural. Em pouco tempo eu estava no INCA. Rapidamente eu fui para aquele lugar. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu vi as pessoas vivendo os dias mais difíceis das vidas delas e os da minha vida. Porque apesar do meu espírito fortalecido, o meu corpo padecia. Eu fiz todas as sessões de radioterapia que você pudesse imaginar, que foram prescritas pelos homens. Eu fiz todas as sessões de quimioterapia oral e venosa prescritas pelos homens. Mas eu confesso a você, nada disso seria suficientemente capaz de me curar. Eu sentia isso claramente. Porque se eu fizesse 3 sessões, eu sofria tanta dor, que o oncologista falava assim: não volta aqui, só semana que vem. Mas eu não completei as sessões da minha semana. Não volta, você não tem condição. Eu ia para os pés do Senhor, eu falava: Senhor, estou esperando na sua promessa, vou te adorar. Enquanto o meu corpo tem sossego, eu te adoro. Quando estiver doendo, o meu espírito se entrega a ti. E era isso. Porque era tanta dor, que às vezes eu pedia para me colocar em uma mordaça. Prende a minha boca, senão eu vou gritar tanto, todo mundo vai ouvir. Eu sei que é difícil você ouvir isso, mas essa história é real. Então, eu fui tomado de um espírito de fé tão tremendo, tão poderoso, numa manhã de quinta-feira. O Senhor falou comigo: é hoje. O que eu disse que vai acontecer com você é hoje. E eu acordei dizendo: é hoje. A glória do Senhor invadiu aquele quarto. Eu senti um calor tão sobrenatural, um poder tão sobrenatural, uma força tão sobrenatural, que eu disse: é hoje. E eu falei: células malignas, entrem em movimento e saiam. Eu disse isso, mas não era eu falando, não, foi Deus que falou. Que eu nem sequer sabia o que ia acontecer nesse dia, que era hoje. Era uma manhã de julho de 2009. Eu me lembro que era uma noite muito fria, e me fizeram um convite. Tem uma pessoa que ora pelos enfermos, vá lá. Eu falei assim: eu vou lá, e é hoje. Eu me lembro que eu assentei naquela igreja, era uma igreja pequena, metade dessa aqui. Eu sentei desse lado aqui, meu lado direito aqui, esquerdo para você. Eu sentei ali,
Me colocaram numa cadeira confortável, porque não conseguia nem sentar direito. E ali o Espírito Santo começou a usar a boca daquele irmão em Cristo, que veio lá da Bahia. Deus usa seus profetas. Ele dizia coisas que eu nunca tinha verbalizado, que eu só falava em espírito com Deus. E todas as minhas orações ele repetiu. E aí eu falei assim, é Deus que está falando com ele. E ele falou assim, e você, jovem, você sabe que Deus está falando com você, não sabe? Eu falei assim, eu sei, eu só chorava. Eu falei assim, Senhor, faz o que você quiser. O Senhor falou que não vai me levar, então eu estou aqui. Eu me lembro que eu me coloquei de pé. Eu só senti que o tumor arrebentou. Simplesmente assim. O meu corpo se anestesiou. E eu senti uma pressão dentro do meu intestino como se fosse uma bomba. Mas eu não senti dor, porque eu senti como se tivesse anestesiado o meu corpo. Eu fui para casa. Eu fui viver uma coisa que eu nunca vivi. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora para você. Eu fui dormir e o Senhor me acordou meia-noite. Eu me lembro que eu estava virado para o lado direito da cama e havia um relógio no lado esquerdo da cama. Do lado direito eu virei para o lado esquerdo e eu vi exatamente quando o relógio cravou meia-noite. Nesse exato momento eu fui tomado de uma dor que eu não sabia nem explicar. Era uma cólica, como se o meu intestino fizesse assim. E aí começou um novo dia. Começou a coisa nova. Começou um novo tempo. Começou um novo tempo, Felipe, mas não estava ali doendo. Não estava ali sofrendo. Como assim começou um novo tempo? Claro, querido. Quando que vira o novo dia? Quando que vira esse novo momento, essa nova hora, esse novo tempo, esse novo dia? Meia-noite. Só que você olha, parece que não mudou. Porque ao olhar para todo o ambiente, está tudo escuro ainda. O dia não raiou e o sol não apareceu. Só que já aconteceu. Já havia acontecido. Hoje, nós estamos numa quarta-feira. À meia-noite você estará numa quinta-feira. Só que você vai olhar para o lado e parece que você ainda está na quarta-feira, porque ainda é noite, o dia não raiou, você não foi trabalhar, você não foi para a escola, não levou seus filhos para a escola. Mas o novo dia já começou. Às vezes você está falando assim, parece que não está acontecendo nada. Deus me prometeu, mas parece que Ele não me escuta. À meia-noite já mudou tudo. Já mudou tudo. E ali eu comecei a sentir aquela dor. Às vezes o novo dia vem assim, né, queridos? Deus prometeu, ainda está escuro, o sol não raiou, mas o novo tempo começou e você não se percebeu, porque Ele já liberou o decreto. Ele já falou na eternidade e você já está acreditando. Mas parece que nada aconteceu. E às vezes dói, às vezes é sofrido. E como foi sofrida aquela noite? Mas quando amanheceu, Deus preparou uma surpresa para nós. Deus falou assim: pede para te levar para o hospital, prega para as pessoas lá dentro e vai viver esse milagre.
Eu falei assim: me leva para o hospital, chama o táxi. Eu só falava, porque Deus mandava falar, falava, né? Obedece. E lá estávamos eu e meu irmão. Aí eu falei assim: ai, me leva para o banheiro, tá doendo muito. E aí, gente, o negócio estava tão feio que eu não conseguia nem controlar. Me trouxeram aqueles faldões geriátricos. Gastei um pacote inteiro em pouco tempo. Quando nós fomos ao banheiro, eu falei assim: irmão, ajuda aqui, tá complicado. Aí ele tiramos assim, aquele negócio preto, saindo de dentro de mim. O milagre aconteceu quando o dia raiou, mas ele já tinha acontecido também, já à meia-noite. Só que eu não tinha percebido. Parecia que não ia acontecer. E Deus faz assim, olha lá o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais e mais, até ser dia perfeito. Mas é necessário que você entenda isso, porque vereda, queridos, é um caminho apertado, é difícil. É claro que você sabe disso. Quando você passa por um beco apertado, é muito mais complicado que você passar por uma larga rua. Mas esse caminho apertado é como luz da aurora, ela vai brilhando a cada dia, mais e mais, até ser dia perfeito. Ela brilha cada vez mais e mais, e o processo de Deus vai acontecendo. O processo de Deus vai acontecendo. A meia-noite já chegou, o novo dia já chegou, você não percebeu, mas você está declarando. Você está caminhando de maneira sobrenatural. E aí, nesse caminho apertado, mais e mais, a luz brilha e o novo dia vai surgindo. O novo de Deus acontece. E cada promessa, cada sobrenatural que Deus prometeu e garantiu para mim e para você vai acontecendo. Por isso, o Espírito Santo de Deus vira uma chave dentro de você. Eu posso contemplar no meu mundo profético, no mundo sobrenatural, uma chave de Deus virando sobre a igreja nesta noite e liberando um acesso ao sobrenatural. A compreensão do sobrenatural de Deus pode passar por processos. Viver um novo tempo, viver um novo dia, pode lhe levar a viver um processo. Aí você pergunta assim: mas será que Deus não pode fazer assim? Pode. E você questiona: por que que Deus não faz assim? Por causa de você, porque Ele tem um propósito com você. Houve um instante quando Jesus, Ele ainda fazendo seus prodígios, seus sinais e maravilhas, apareceu a ele um homem cego. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi lá, cuspiu, botou lá o cuspe, você conhece essa história, nos olhos dele. E o que vai dizer lá a palavra? O homem já viu assim imediatamente? Ele abriu os olhos e começou a ver os homens como se fossem árvores andando. Ele disse: Senhor, eu vejo os homens como se fossem árvores. Isso quer dizer que ele estava num processo, não tinha concretizado, não tinha finalizado a cura dele. E aí Deus foi lá, Jesus cuspiu de novo nos olhos dele. E aí depois ele viu. Eu fiquei pensando nessa palavra. Você vai encontrar essa palavra lá no Evangelho de Marcos capítulo 8, a partir dos versículos 24 e 26 a 26. Eu fiquei pensando nessa palavra, e o Senhor me deu um insight. Pensa aí, quando você acorda, você está lá de olho fechado,
e você acorda, não fica tudo embaçado? Seu organismo não tem condição de ver assim tudo muito claro logo de cara, não. Esse camarada estava cego há muitos anos, gente. Como é que ele ia ver assim, ó? Era um processo. Pera lá, tenha calma. Deus trabalhou na minha vida. Ele precisava me tirar de um patamar de incredulidade, daquela dimensão mesquinha que eu vivia. Então ele precisou me fazer andar num caminho sobrenatural. E essa dimensão está acontecendo sobre a igreja. Deus está fazendo com que eu e você vivamos processos nele, no qual Deus está ensinando você a viver e acessar, através das chaves que Ele está liberando, a dimensão do acesso ao sobrenatural. E nós precisamos dispor o nosso coração. Queridos, e assim eu continuei minha jornada. Eu já estou para encerrar essa história, mas eu queria falar algumas coisas para além para você, algo mais. Deus, Ele faz do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Quem sabe você pudesse chegar assim, mas ele é um jovem, né? Não um jovem, não tão jovem, mas é um jovem, saudável. E aí, Deus, Ele falou assim para mim: você vai contar essa história para tantas pessoas como eu estou contando aqui, porque Ele me comandou que assim eu fizesse, mas Ele deixou uma marca. Eu, queridos, eu fiz tudo o que o homem pudesse fazer, tudo que o homem pudesse fazer, porque Deus falou assim: vai lá e faz, mas o que Ele não pode fazer eu faço. Eu carrego comigo uma marca. Eu tive uma redução de 30 centímetros do meu intestino. E eu uso uma ostomia, que é uma incisão no abdômen, pela qual eu evacuo. Essa é a marca que Deus colocou em mim. E Ele trabalhou na minha vida para eu aceitar essa marca. Não foi difícil aceitar, não. E Deus fez um teste comigo. Vocês acreditam que depois que eu fiz todo o tratamento, que eu estava naquele período de exames, apareceu um sinal de novo no meu corpo. Eu achei aquilo estranho, mas Deus, Ele é sobrenatural. Quando Ele está no negócio, a gente não precisa se preocupar. Ele vai lá e faz do jeito correto, da maneira dele. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto como esse e o Senhor falou assim através do vaso: querido, eu vejo aí, ó, em você, Deus arrancando uma enfermidade dentro do seu abdômen. Aí eu falei assim: dentro do meu abdômen, Deus já arrancou a enfermidade, vou arrancar de novo? Não entendi nada. Amém, eu recebo. Eu senti que Deus estava falando, glória a Deus. E Ele falou assim: vem cá, eu vou falar para você o que é. Recebe uma cura de um câncer. Amém. Poucos meses depois, apareceu realmente o sinal no meu abdômen. Deus permitiu isso. Ele falou assim: agora, meu filho, você vai ver como é que eu ensinei você a confiar. Claro que é ruim ouvir a notícia, né, queridos? Você falar assim: ah, eu fui curado, apareceu um negócio de novo. Se eu fosse falar pela minha própria carne, eu ia falar assim: lascou, apareceu de novo, vai tomar tudo, e lá vou eu embora. Você sabe que eu não fiquei preocupado. Quer dizer, fiquei naquela sensação normal. Mas eu falei assim: não, Deus está no negócio. Ou vai sumir, ou pela ação do homem, ou pela ação de Deus. Aí ficou aquela coisa: o que se faz com ele? Não tem como operar porque o local é muito difícil, não tem como abrir, vamos fazer quimioterapia. Faz o exame de novo então. Sumiu, desapareceu. Faz de novo, não tem mais nada. Aí eu falei assim: glória a Deus. E o médico: então foi erro, está errado o exame. Eu falei assim: doutor, não está errado não, foi Deus que arrancou. Ah, mas você crê assim? Creio. E você está falando aí que você não crê porque você é médico, quer dar uma de que é médico, mas você é homem, você vai entender que Deus está falando para você. E aí foi.
5 anos se passaram, o mesmo médico me deu o laudo: você está liberado. Mas não é isso que o diabo quer que você acredite. O diabo quer que você permaneça preso numa dimensão de credulidade. Só que você precisa hoje dar um passo de fé. E esse passo é você que dá. Você pode até reconhecer que você tem dificuldade, porque Deus quer que você reconheça. Mas se você entender que existe uma força sobrenatural de Deus em esperar, em confiar, em acreditar no nosso Deus, se você se abrir para a dimensão dessa palavra, meu querido, uma fé sobrenatural de Deus vai tocar no seu coração para você ter um acesso para o seu novo tempo. Por isso, nessa noite, eu quero desafiar você em Cristo a tomar a palavra de autoridade e começar a guerrear de uma maneira diferente. Quem sabe você, como eu, naquela manhã que eu lhe relatei, possa estar fraco, sem força, sem condição até de ficar de pé. Eu estava sem condição de ficar de pé fisicamente, mas quem sabe emocionalmente você não encontra em você a condição de ficar de pé. Mas assim como o profeta Elias recebeu uma força sobrenatural e Deus o alimentou e lhe tirou daquela caverna, Deus vai tirar você dessa escuridão e te fazer acessar um novo dia e vai imprimir em você algo sobrenatural. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé e chamar o ministério de louvor. Eu não sei aqui como é que vai ser a dinâmica agora. Também não estou me importando, porque eu creio no Espírito Santo que me deu essa palavra, é Ele que vai conduzir. Queridos, dê a mão ao seu irmão aí que está do seu lado e a gente vai guerrear agora. Deixe o Espírito Santo movimentar você, porque é no movimento dele que ele vai trabalhar no sobrenatural. Você que está esperando um milagre, porque eu estou contando este, mas espero por outros, e creio, tenho certeza de que vão acontecer. Você vai agora acessar essa promessa hoje. Você vai agora se lembrar dessa promessa hoje. E quem sabe você que de repente duvidou, vai pedir perdão a Deus hoje. E vai ser tomado de uma fé e uma dimensão sobrenatural. Abre a sua boca, pode começar a orar aí. Porque é você que sabe o que Ele te prometeu. Não é verdade? Guerreia, guerreia agora. Senhor, agora nós entramos na dimensão do Teu sobrenatural. Senhor, nós somos pessoas humanas, eis aqui Teus servos. Eu apresento diante do Senhor cada filho nessa hora. Cada filho Teu nessa hora, que se encontra aqui muitas vezes preso nas cadeias de incredulidade. Mas nessa hora os Teus anjos ministradores, eu te rogo, ó Deus, venham agora, Senhor, em nome de Jesus, ministrando de maneira sobrenatural a este coração, deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Toma a mente desse jovem, toma a mente deste homem, toma a mente de cada servo de Deus agora, para viver o sobrenatural. Caiam por terra, caiam por terra as cadeias de incredulidade agora. Passa agora, Senhor, em nome de Jesus, com os Teus anjos ministradores, e vão cortando todas as cadeias de incredulidade do meio do Teu povo.
Vou cortando em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que em nossa boca estejam os altos louvores de Deus, e em nossas mãos espadas de 2 gumes. Louve, igreja, louve, adore. O Senhor enviou um ministrador aqui neste lugar, neste altar agora. Os instrumentos vão adorar. Os instrumentos vão adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ministra a vida. Ministra a vida. Ministra a vida. Seja instrumento. Louvores. Adora. Lembra agora da tua promessa. Louva. 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 Louva o único que pode te conceder a vida. Louva o único que pode te trazer a vitória. Louva o único que pode fazer a divisão entre o antes e o depois nesta hora. Acessa a dimensão da riqueza do Senhor. Acessa a cura que Ele te prometeu. Libera, libera, libera o grito da tua alma nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. 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 Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Toma este lugar. Toma este lugar nessa hora. Toma este lugar nessa hora. E faz aquilo que nem o homem pode fazer. Te louvamos, Senhor. Vamos adorar. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, num vale da sombra da morte, achando até que é. Mas Jesus, que muda a história, já preparou tua vitória, só pra te fazer. Adora Ele, igreja. O crente quando chora, o Senhor responde. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Orava, e o Senhor a atendeu.
da gente é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. E o Senhor a atendeu, atendeu a Josué. Ele está no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Ele não muda, ele não muda. Ele se faz presente na casa. Ele ouve o teu clamor, a tua adoração. É hoje, é hoje. Você não vai sair daqui como entrou. Ele não mudou, ele não mudou. Adore a Ele, chame por Ele. Arabashorecanda, rabassurecanda, rababaxê. Arabashorecanda, rabababás. Yeah! Yeah! Vou entregar a palavra, mas o Senhor me mostrou claramente aqui que Ele está liberando riqueza no meio do povo, prosperidade. Recebe, se você tem uma causa nesse sentido. Senhor, me mostra, porque a riqueza, estando na mão do justo, é instrumento para a edificação do reino de Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Mais forte, aplauda o Senhor nessa noite.
possa abençoar a vida dos seus filhos. Meu Pai, eu quero pedir que o Senhor possa nos guardar nessa noite. Pai, essa palavra que foi liberada venha aos nossos corações. Espírito de Deus, que o Senhor possa trazer cura no nosso meio. Que o Senhor possa trazer cura no meio da tua igreja. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa mostrar para nós a direção. Que da mesma forma que o Senhor curou o teu filho, que nesse momento o Senhor possa ir nos hospitais dessa cidade. Que o Senhor possa derramar cura sobre aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre aqueles que estão aflitos nesse momento. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa nos guardar nessa noite. Que o Senhor possa nos levar para nossas casas em paz e segurança. E que em nome de Jesus, ainda hoje, nós possamos ver o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, querido, vai em paz. Vai em paz, que o Senhor ele possa te abençoar. Que o Senhor ele possa guardar a sua casa. Que o Senhor ele possa abençoar a tua família. Em nome de Jesus. Vai em paz, em nome de Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A